Boa tarde a todos. Eu vou dar início, então. Eu sou Larisa Turner, sou pesquisadora do CRI, coordenadora acadêmica do MBKM, que é o MBA em Gestão do Conhecimento do CRI, e a gente dá início agora ao painel do segundo dia do terceiro Simpósio Internacional Network Science. Ontem a gente teve 2 painéis que apresentaram pesquisas e iniciativas bem relevantes para refletirmos sobre dados, evidências, redes científicas, pandemia, o momento que a gente está vivendo. E hoje pela manhã a gente teve a apresentação dos trabalhos selecionados. Agora a gente tem um painel com parte dos autores do lançamento do livro Redes Sociais, Como Compreendê-las, uma introdução à análise de redes sociais, da edição Sílabo, que está sendo lançado aqui no SINS. Para mim é uma honra mediar esse bate-papo com alguns dos autores desse livro, com que eu tenho grande admiração por eles, e essa publicação reúne autores do Brasil, de Portugal, da Espanha, traz diversos enfoques teóricos, métodos e técnicas de análise de redes sociais. Eu queria começar apresentando os participantes do painel que estão aqui. O Joaquim Fialho é organizador do livro, ele é doutor em Sociologia pela Universidade de Évora e atualmente ele é um dos mais conceituados analistas de redes sociais de Portugal. Ele é coordenador do Congresso Internacional de Redes Sociais, o CIRES, e investigador integrado do CLISSES, que é o Centro Lusíada de Investigação em Serviço Social e Intervenção Social da Universidade Lusíada de Portugal. A Regina Marteleto é doutora em Comunicação e Cultura pela Escola de Comunicação da UFRJ, é pesquisadora titular do Instituto Brasileiro de Formação em Ciência e Tecnologia, o IBICT, é membro do corpo permanente do programa de pós-graduação do IBICT da UFRJ, onde eu tive o prazer de ser sua aluna durante meu doutorado. Ela é responsável científica pelo Brasil da Rede Franco-Brasileira de Pesquisadores e Mediações e Usos de Saberes e Informação na Rede MUSI. A Mariana Zattar, ela é doutora em Ciência da Informação no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia do IBICT. Ela atualmente é docente da UFRJ no curso de Biblioteconomia e Gestão de Unidades da Informação, da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. Raquel Recoeiro é pesquisadora e professora da Universidade Federal de Pelotas e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é pesquisadora do CNPq, coordenadora do laboratório Mídia RS, que é Mídia, Discurso e Análise de Redes Sociais. É pesquisadora visitante do Social Media Lab de Toronto, doutora em Comunicação e Informação. E o Fábio Gouveia, já está aqui presente. Fábio Gouveia, ele é tecnologista em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz, ele é líder do grupo de pesquisa, ciência, dados, redes e metria, Scimetrics, e participa como pesquisador da rede Zika de Ciências Sociais. É biólogo, mestre em microbiologia e imunologia e doutor em química biológica. Ele desenvolve pesquisas na área de ciência da informação, com ênfase em estudos métricos da informação. Eu tenho a alegria ainda dele ser meu supervisor no pós-doutorado em ciência da informação no IBICT. Alegria minha. E temos também a participação do Breno Fontes, que está aqui com a gente, então, que também é autor, e ontem a gente teve também a participação dele no painel de abertura. Ele é da Universidade Federal, docente da Universidade Federal de Pernambuco. Eu queria começar esse debate chamando o Joaquim para falar um pouco de maneira geral, nos dar um panorama do livro, que ele é um livro super completo, ele é dividido em 3 partes, é uma parte teórica, bem abrangente, uma parte de metodologias bem diversificada e, por fim, casos práticos de aplicação da análise de redes sociais. Então, eu queria, Joaquim, que você falasse um pouco, uma visão geral do que o leitor vai encontrar, como é que foi esse processo de elaboração do livro, a curadoria dos temas do capítulo, que reuniu autores de várias partes do mundo. Boa tarde a todos, cumprimentar os colegas, é um prazer estar convosco mais uma vez à distância, mas a distância também pode ser encurtada com estas tecnologias, cumprimentar todos, a Regina, o Fábio, o Breno, a Raquel, a Mariana, a Larissa e todos aqueles que nos estão a ouvir. Eu começava por dizer que este era o livro que eu queria encontrar há 18 anos, quando comecei a estudar análise de redes sociais, não é? Quando comecei há 18 anos a estudar análise de redes sociais,
e pegando um pouco naquilo que foi ontem o painel de abertura, quando a nossa colega da Universidade de Madrid nos dizia que nos falava da evolução da pesquisa em análise de redes sociais, tínhamos ali 2003 como um ano com pouca produção, 2003, 2004, um ano com pouca produção em termos de análise de redes sociais. Eu diria que este livro vem com cerca de 17, 18 anos de atraso, porque era o livro que eu, na altura, precisava, pelo menos aqui em português, ter um manual que me pudesse orientar nessas três componentes que acabaste de referir: a teoria, a metodologia e a aplicação, ou seja, os casos práticos. E esse era, digamos que, o problema identificado. Este era o diagnóstico em 2003 e cerca de 17 anos depois está aqui o resultado. Ou seja, este livro é, digamos, o fruto de algumas sinergias que eu tenho estabelecido ao longo dos anos, nomeadamente com os colegas do CRI, da UFRJ, resultando também de uma dinâmica que temos vindo a estabelecer convosco, com o Simpósio International Network Science, com o CIRS aqui em Évora, sinergias essas que já resultaram em alguns cursos que nós temos vindo a desenvolver, e então este foi o momento para nós criarmos, juntando toda esta energia, para criar um manual introdutório à análise de redes sociais, porque este é, de facto, um manual introdutório à análise de redes sociais. Não é um tratado de análise de redes sociais, não tem essa ambição, é um manual introdutório, sobretudo para aqueles novos investigadores, pesquisadores que agora se estão a iniciar na análise de redes sociais. E tem depois um aspecto que é, para mim, extremamente enriquecedor para o livro, que é a visão multidisciplinar, não é um livro encastrado na sociologia, que é a minha formação, como sabem, mas é um livro que tem várias visões. E a Larissa, há pouco, quando fez a apresentação de todo este painel, deu para perceber a multidisciplinariedade que está dentro desse livro. E essa é uma das características. Este livro tem colegas, são 21 autores que escreveram sobre análise de redes sociais, cada um no seu campo, e eu acho que é essa diversidade esta diversidade multidisciplinar que é a riqueza deste livro. Ou seja, e é também um marcar de uma evolução, sobretudo aqui em Portugal, onde nós não tínhamos um manual de análise de redes sociais, que era uma grande lacuna que existia, sobretudo para os novos investigadores, termos um manual que possa servir. E dentro desse manual temos o privilégio de ter, pelo menos eu ter, algumas daquelas que foram as minhas primeiras referências em análise de redes sociais, e uma delas está aqui connosco, que é a Regina Marteleto, que foi dos primeiros textos que eu comecei a ler em 2002, 2003, quando comecei a ler análise de redes sociais, foram os textos da Regina. E por isso é um prazer poder ter no meu livro, ou no nosso livro, um capítulo da Regina em coautoria com a Mariana Zattari. Esse é um privilégio muito grande e queria, não menorizando todos os outros contributos, mas deixar aqui uma palavra de reconhecimento e de amizade à Regina pelo facto de se ter disponibilizado. E outro dos aspectos que também muito me orgulha neste livro é o facto do prólogo ser escrito por outra das minhas referências e talvez da pessoa que me tenha influenciado na análise de redes sociais, que é o professor José Luís Molina, da Universidade Autónoma de Barcelona, que, não sendo autor de um capítulo, é quem escreveu o prólogo para o livro. E ele diz uma coisa muito interessante no prólogo, que é o facto deste livro ter presente novos e velhos analistas de redes sociais. Ou seja, e isso de facto é a característica comum. Depois, dentro do livro, há todo um conjunto de colegas que têm, digamos, de uma lógica mais próxima, para além da Regina e o José Luís que já referi, o Breno, o Marcos, a Raquel, a Sofia Viseu aqui em Portugal e todos os outros colegas que têm sido, digamos que, nos têm acompanhado, e quando digo nos têm, a todos nós que aqui estamos, na construção de um caminho, de uma fileira no âmbito da análise de redes sociais, numa perspectiva multidisciplinar. O livro, só para terminar, aqui em Portugal vai estar disponível nas edições Sílabo. Ele fisicamente estará disponível no início da próxima semana e também irá chegar ao Brasil a uma editora
um distribuidor que é Zamboni Books, penso que é assim que se diz. Não sei se... Zamboni Books, penso que é esse o nome da editora. Por isso, resumindo, o livro tem 3 capítulos: teoria, metodologia e casos práticos. Primeira nota concluída. Queria aproveitar que o Joaquim comentou sobre a Regina e falar um pouco do capítulo que a Regina e a Mariana escreveram, que é a produção do conhecimento em redes no campo, no domínio da governança da água, e é da parte dos casos práticos. Elas analisaram as configurações das redes de pesquisadores na área de governança da água. E eu queria primeiro conversar um pouco com vocês, acho que para explicar até para o público, que contextualizar um pouco esse campo complexo inter e transdisciplinar da governança da água, primeiramente, nos falasse um pouco dos resultados, né, como vocês observaram o fluxo de informações da academia, sociedade, nesses processos de produção, mediação e apropriação de conhecimentos envolvendo múltiplos atores, né? Bom, eu acho que se vocês me permitem, eu gostaria de começar, então, e depois eu passo para a Mariana. Boa tarde a todos, é um prazer tão grande estar com vocês, é uma alegria muito especial reencontrar amigos, colegas, o Joaquim e todos vocês. A Raquel eu não conheço pessoalmente, só de leituras, né? O Breno eu conheço, o Fábio, meio meu colega, a Larissa foi minha aluna, e Mariana também. Enfim, esse capítulo que foi produzido pela Mariana e por mim é fruto da tese de doutorado da Mariana Zattar, que foi orientada por mim. Então, eu vou deixar que a Mariana ela fale especificamente sobre o capítulo, e eu vou fazer alguns comentários mais gerais, em primeiro lugar, elogiando, não é, essa oportunidade de elaboração de um manual de análise de redes sociais, que é realmente de uma importância muito grande no momento atual, e pela diversidade temática dos campos de aplicação, pela preocupação com os métodos, não é? A qualificação desses métodos. Então, eu acho que será uma oportunidade muito interessante de disseminação, não é? E sistematização das ideias, né, de redes e dos seus métodos. Então, quero parabenizar o Joaquim, toda a equipe lá da Universidade de Évora, todos os colegas lá da área de Sociologia. Eu estive no primeiro congresso internacional que o Joaquim organizou, e justamente nesse congresso, a Valéria, não me lembro se tinha mais alguém ligado ao CRI, esteve presente, e olha aí, se formou uma rede de pessoas interessadas em temáticas afins, e hoje esse congresso, esse simpósio internacional que vem se repetindo com muito sucesso, e em Portugal o congresso que é organizado pelo Joaquim. Fico muito feliz de fazer parte, né, de ter, de certa forma, mediado, não é, a construção dessa rede, de alguma forma. Eu queria só falar 2 pontos muito rápidos a respeito do meu trabalho com redes, como ele começou. O Joaquim mencionou um texto que ele leu lá no início dos anos 2000, então, na virada de 1990 para o ano 2000, eu estava conduzindo uma pesquisa junto a movimentos sociais, comunitários, na área na região da Maré, do complexo de favela da Maré e da Penha, junto com colegas da Fundação Oswaldo Cruz, mais especificamente da Escola Nacional de Saúde Pública, que já tinha ali um trabalho implantado de ação social e ação informacional, comunicacional e educacional sobre saúde, em parceria com os diferentes atores locais. E eu estava fiz um projeto de pesquisa cujo objetivo era estudar essas práticas e essas relações que se davam numa rede que eu chamei na época de uma rede híbrida,
porque é composta por atores bem diversificados, da academia, da igreja, dos movimentos sociais, das lideranças comunitárias, e por aí vai, e trabalhando em torno da saúde. Então, a minha primeira investida, digamos assim, na aplicação do conceito, que para mim ele é fundamental, a metodologia, ela vem, não é, a reboque, digamos assim, de uma pergunta que é uma pergunta teórica, que vai dialogar com várias outras, né, produções teóricas e aplicadas em temáticas afins. E, na verdade, eu tive contato com a análise de redes sociais por conta de uma pesquisadora canadense que tinha acabado de fazer um artigo de revisão bibliográfica sobre redes sociais. Eu nem sabia direito o que era isso, mas eu estava acompanhando o meu marido, na época, num congresso, e conversando com ela, ela me repassou, estava em formato de pré-print ainda. Eu estudei todas aquelas referências, todas, e, no processo da pesquisa, eu apliquei o método, ainda de uma maneira bem embrionária. Não existia nem o NetDoll para fazer o desenho da rede, a gente fez o desenho com o Word, pegando coisas daqui e dali, com os bolsistas muito espertos, que sabiam, né, interagir bem com as coisas, e essa pesquisa ela resultou num texto, que é esse ao qual o Joaquim se referiu, e que me, assim, atou as redes, me fixou no trabalho de redes, porque eu passei a ser muito, muito lida com esse texto, não é? O texto passou a ser muito lido, citado, e por aí vai, numa sequência de um efeito Mateus, né? Quanto mais é lido, mais ele é lido, e por aí foi, nesse novelo. E agora eu não me considero propriamente uma analista de redes sociais. Eu gosto muito do conceito de redes sociais, ele é muito importante na pesquisa para a adoção de uma perspectiva relacional em relação ao objeto da pesquisa. Então, eu trabalho muito com redes locais, né, essas redes comunitárias, pronto. E depois tem um outro, aí antes de passar para a Mariana, né? Não sei se a Mariana já entra agora, eu acho que sim, mas eu queria falar rapidamente, porque essa linha que eu trabalho de redes locais é uma das linhas de trabalho, e talvez seja até a mais importante, mas eu trabalho numa outra linha também, as duas de mediação de saberes, o que importa na pesquisa são as formas de produção, de apropriação, de mediação de saberes, né? Então, tem uma outra perspectiva de pesquisa também que eu trabalho, que é a triangulação entre três conceitos muito importantes, né? Que é o conceito de campo científico, de Pierre Bourdieu, o conceito de domínio de conhecimento, de Jorland, que é da área de ciência da informação, e de redes socioacadêmicas. Então, esses três conceitos, eles são trabalhados para investigar práticas de pesquisa e formação de grupos de pesquisa, interação entre grupos de pesquisa. Então, enquanto a primeira perspectiva que eu relatei, ela está mais direcionada para movimentos sociais, mas sempre nessa perspectiva dessa mediação de saberes. Essa outra linha, ela está mais orientada para o campo científico, né? Então, nessa perspectiva é que Mariana ela desenvolveu a sua tese de doutorado. Além da tese de doutorado da Mariana, dentro dessa mesma linha, né, nós temos uma tese sobre genética humana, e uma tese e uma pesquisa e mais uma tese aplicadas no campo da saúde, com essa mesma triangulação desses conceitos que eu mencionei, que são o que a gente busca numa e noutra linha é perceber as possibilidades de transferência de informação, de circulação do conhecimento, de maneira que nós não tratamos o conhecimento científico como algo
intramuros, dentro da academia. O que nós queremos perceber são as redes que se formam em torno das questões de pesquisa e a pluralidade de atores que podem participar dessas pesquisas, né? Bom, então é nessa perspectiva que nós temos trabalhado, nessas duas linhas, e eu passo, então, parabenizando ainda todos vocês, autores, o organizador do livro, do evento também, né? Eu passo, então, para a Larissa para dar continuidade aos trabalhos. Obrigada. Eu que agradeço essa contextualização, e é sempre bom ouvir, e é super interessante até saber desse seu contato que foi com as redes sociais, porque para mim também foi uma grande referência no tema. Então, Mariana, eu queria que você falasse um pouquinho da pesquisa de vocês, especificamente da parte do capítulo, nos contasse um pouco. Laís, eu quero agradecer o convite, fico muito feliz de estar aqui, assim, com pessoas que eu leio e que eu admiro no âmbito da pesquisa, e Regina, especialmente no fator afetivo, assim, uma pessoa que eu carrego no coração, então fico bastante feliz em poder encontrá-los nesse momento. Eu vou me ater especificamente ao recorte da pesquisa que apresentamos no capítulo. Nós trabalhamos com redes de pesquisadores na governança da água, sobre governança da água e da governança da água, e aí essa escolha ela foi bastante motivada por um tema específico do Plano Nacional de Pós-Graduação, que ia até 2020, em que a água aparecia como um tema de prestígio, um tema que teria um estímulo à pesquisa também. E aí a governança da água ela também surge, além desse plano de pós-graduação, também surge nessa perspectiva da falta d'água, da escassez de água que no Brasil volta e meia acontece. Agora parece estar suspenso esse debate, também porque temos outras prioridades, mas e no Brasil essa discussão da escassez da água ela é muito, muito diversa, porque em algumas regiões falta água mesmo, na verdade falta incentivo, falta apoio para chegar a água a determinados espaços, e em outros lugares a disputa é essencialmente política. Então, além disso, também além do plano de pós-graduação, também temos essa disputa, essa escassez de água, e também esse olhar da governança da água como um olhar para a democracia participativa, em que todas as pessoas, todos os cidadãos podem potencialmente participar da gestão da água. E a gestão da água seria como se fosse um guarda-chuva, em que a gestão de recursos hídricos está dentro, e esse olhar da governança da água seria um outro olhar para a gestão das águas. E aí olhamos especificamente as redes pesquisadores que trabalham com governança da água e diziam em seus currículos Lattes e seus grupos de pesquisa o termo governança da água. Recortamos a região sudeste, porque naquele momento o debate sobre a escassez da água ficava mais evidente essa questão da participação, essa questão política das pessoas precisarem participar dessas conversas, desses diálogos sobre distribuição da água. E aí observamos como é que se dava essa interação desses grupos de pesquisa a partir dos seus pesquisadores, dos seus líderes, e aí fomos observando assim, esse caráter transdisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar com a perspectiva da participação de atores para além dos muros das universidades, dos órgãos de pesquisa, e interdisciplinar, entendendo também essa construção do conhecimento com a participação de diferentes disciplinas, diferentes representantes de diferentes disciplinas. E aí fomos observando e vimos, assim, e aí um destaque já caminhando para um resultado que ficou bastante evidente, foi que a estrutura acadêmica, a estrutura de pesquisa, ela muitas vezes ela impede que as pessoas possam interagir com pessoas de fora da academia. Então, coisas do tipo como avaliação de curriculares, avaliação de progressão, ela acaba impedindo muitas vezes que eu agrupe, que eu convide, que eu interaja de um modo formal com pessoas que estão fora do campo da academia. E aí no Brasil, aí nessas redes de pesquisa, ficava também bastante evidente que essa perspectiva de participação para além do muro da universidade, com esses atores não acadêmicos, ela acontecia bastante na perspectiva da extensão universitária. Então, trabalhando com atores não acadêmicos, nessa perspectiva da extensão, e não
e não também, muitas vezes, na pesquisa, por exemplo. É basicamente isso, é um resumo. É bem interessante notar essa articulação. Ontem a gente conversou muito de redes colaborativas na ciência e acho que cada vez mais relevante essa troca, a gente observar. E, enfim, vou passar um pouco pelos autores aqui e a gente volta também a falar num debate, né? Eu queria agora ouvir um pouco Raquel Recoeiro. A Raquel Recoeiro escreveu com a Gabriela Zago, um capítulo que fala de desafios e perspectivas para análise de redes sociais na internet, da parte teórica, que eu acho que é um capítulo leitura obrigatória assim, para quem pesquisa redes sociais, porque nos ajuda a compreender também a diferença entre mídia social, plataformas e sites de rede social, que muitas vezes a gente usa de maneira, usando como sinônimo, mas tem diferenças. Eu queria que você nos falasse um pouquinho mais sobre esses conceitos. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Agradeço especialmente ao Joaquim, que é a pessoa que está organizando esse livro, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. A gente conversou muito lá em Évora, participei de um evento, né, uma inspiração para a gente. E também agradeço muito a presença de todos os colegas que estou tendo aqui a honra de escutar e de aprender tanto com vocês. Regina, que eu cansei de ler pela primeira vez, estou vendo pessoalmente, na mediação, né? Gente, assim, é muito legal estar aqui conversando com vocês, com o Fábio também, que eu também só vejo pela mediação. Eu não vejo ninguém pessoalmente, eu moro no sul do sul, então é muito difícil eu encontrar as pessoas, nem quando não tem pandemia, imaginem quando tem. Bom, o nosso capítulo, então, que eu e a Gabriela Zago escrevemos, inicialmente, quando o Joaquim nos contou, a gente pensou em fazer uma coisa empírica. Mas a gente tem muitos trabalhos empíricos e uma das coisas que a gente achou que seria talvez uma contribuição mais interessante seria fazer um capítulo mais teórico. Então, a gente voltou, né, discutimos e decidimos, então, escrever, trazendo justamente questões que a gente acha que são importantes para trabalhar com análise de redes na internet, né, para a comunicação digital, que é a área que a gente mais tem feito esse tipo de trabalho. Então, a gente trouxe... a gente começa, né, o capítulo definindo, então, os espaços, né, e as apropriações e as formas de trabalhar com isso. Então, a gente começou definindo, trabalhando com a definição do que é mídia social, entendendo mídia social como um fenômeno emergente em cima das plataformas, né, sociais, plataformas de mídia social, que muitos chamam de plataforma de redes sociais, que seria Facebook, seria Orkut, para as pessoas mais antigas, né, nem eu, e outras coisas desse tipo. Então, a nossa ideia era, bom, precisamos dizer para as pessoas que essas são coisas diferentes, que a gente não pode usar no senso comum. Então, para nós, a mídia social, ela é muito aquele fenômeno emergente da apropriação das pessoas dessas plataformas e do uso dessas plataformas para criar conexões conversacionais, por exemplo, que é uma das coisas que a gente estuda quando a gente está olhando para o fenômeno da desinformação online. Então, como é que espalha desinformação sobre Covid no Facebook? Como é que espalha desinformação sobre Covid no Twitter? Então, para olhar isso, a gente precisa entender o que é a plataforma, o que são as affordances e o que é a mídia social, que são as pessoas que estão usando essas plataformas e que estão, muitas vezes, se assujeitando e criando maneiras de talvez, driblar os algoritmos dessas plataformas para tentar ganhar visibilidade para os seus discursos, né? Então, o nosso capítulo ele começa aí, a gente fala um pouquinho dessas diferenças, dessas conceituações. Depois a gente fala de como que a análise de redes sociais pode focar nas questões da mídia social, então, de abordagens possíveis, que a gente acha que é um negócio que é relevante, tá? Para as pessoas se inspirarem para fazer esse tipo de estudo. Então, a gente traz ali os elementos da estrutura, né, dos fenômenos, o que precisa ter para a gente poder olhar para esse tipo de questão, e depois a gente fala das questões que são os desafios, né? Porque não é muito fácil, especialmente para quem está no Brasil. Hoje a gente tem uma série de desafios, por exemplo, precisa ter espaço, precisa ter ferramentas computacionais para fazer análise de grande quantidade de dados. Quem está nas ciências sociais e humanas, como a gente, né, que está trabalhando com sociologia, que está trabalhando com ciência política, que está trabalhando com linguística,
que está trabalhando com comunicação, com ciência da informação, a gente sabe que a verba para nós é, né, uma catástrofe. Então, está bem difícil de se... Essa é uma das questões que eu acho que é central, porque é bem difícil de conseguir equipamento, de conseguir espaços para armazenar isso. Tudo isso tem que entrar no design da pesquisa. Então, a nossa ideia específica para trabalhar com esse capítulo era realmente fornecer um mapa assim, teórico-conceitual dos desafios, né, e de para que serve esse tipo de estudo, no sentido de fazer uma contribuição mais teórica, como eu falei, né? A proposta, então, foi essa, falando muito rapidamente. Eu acho que a gente vai poder discutir mais coisas, né, talvez um pouco mais interessantes no debate. Agradeço, então, e passo de novo para a Larisa, né, para passar adiante, para o pessoal conversar também sobre seus capítulos. Obrigada. Obrigada, Raquel. Queria ouvir um pouco o Fábio, que ele é autor do capítulo Introdução ao GEF, que é da parte de metodologias do livro. O GEF é uma ferramenta para geração de grafos, né, com diversos layouts e plugins disponíveis. Quem já teve a oportunidade de assistir uma aula, uma palestra do Fábio sobre ferramentas, não só o GEF, vê que ele não apenas domina, mas ele tem uma didática de explicar como funciona e nos ajuda muito, especialmente para quem é cientista social, quem é de humanidades, e muitas vezes tem um pouco mais de dificuldade, né? E, enfim, eu queria saber, Fábio, não especificamente dessa ferramenta específica, mas de maneira mais abrangente, da importância de ferramentas como essa para visualização de dados, da sua relevância para o entendimento das ligações entre os atores, das estruturas, porque essa visualização nos ajuda na interpretação desses ecossistemas de rede, nos ajuda a ter reflexões sobre a rede. Queria que você nos falasse um pouquinho da importância dessa parte para a análise de redes sociais. Ok. Primeiro, agradecer o convite, a oportunidade de ter escrito o trabalho. Foi curioso porque eu estava conversando com a Raquel no Twitter agora, porque ela comprou um ukulele e eu tenho também um ukulele em casa. Então, assim, você vê como é que hoje em dia a gente começa a trocar um montão de coisa por conta desses intercâmbios que são estabelecidos por um processo de mídia social como esse que a gente tem, né, como o Twitter, né, mas que geram laços, no final das contas, que as pessoas trocam coisas, né, trocam ideias e falam sobre outros assuntos que não somente a questão de ciência. O capítulo que eu fiz foi sobre esse software aqui, para quem não conhece, né, que é o GEF, GEFI, como quiserem pronunciar. Eu normalmente acabo falando GEF. O Mathieu Jacomini não gosta que chame assim, porque como bom francês, ele fala que não é esse jeito de pronunciar. Eu tive a oportunidade, por acaso, de estar num curso dele lá em Lisboa, que ele deu, e aí eu perguntei, e ele falou, não sei o quê, assim que fala, tá? Enfim, são aquelas coisas. A gente fala do jeito que quiser e o importante é se entender. Bom, a grande questão disso, de trabalhar a questão da visualização, né, de dados dentro do processo de rede social, é entender o seguinte: número um, a análise de redes sociais não é um processo que obrigatoriamente necessita de um processo de concretização em algo visual, como um gráfico, visualmente que eu estou falando aqui. Mas óbvio que essa é uma ferramenta que auxilia muito em muita coisa, né, para que você possa tentar não só elencar informações que você quer dar ênfase, e aí é entender muito isso, né? Eu fico brincando que eu faço o papel meio de coach da área de ciência da informação, brincando com os coaches, porque eu sempre falo que a cada escolha que você faz, você tem uma renúncia. Então você vai fazendo, né, aquelas frases meio motivacionais ou não, ou antimotivacionais. E é muito isso, a gente tem que fazer escolhas do que a gente quer chamar atenção ou não dentro desse processo de montagem, né, de uma forma de visualizar. Aqui é um exemplo que tem no próprio do GEF, né, que, se não me engano, é do Le Miserable, que ele mostra como um dos exemplos que já vem padrão dentro dele. E eu não vou ficar aqui mostrando como é que funciona o software, porque não é o objetivo. O capítulo do livro foi uma encomenda, né, que o Joaquim fez para mim, o professor Joaquim Fialho fez para mim, dizendo que eu tinha dado um curso em Évora exatamente sobre essas ferramentas, mais especificamente sobre o GEF, e também falei um pouco sobre o VOS Viewer, que é um software da Universidade de Leiden, aproveitei lá um tempo. Foi uma semana inteira intensa para fazer o From Zero to Hero, né, como eu costumo brincar também, né, do 0 a 100, e acho que a gente conseguiu chegar lá nos 60%, 70%, porque precisa, né, ganhar prática com o tempo. E a ideia era realmente mostrar um pouco como funciona isso, é um tutorial dentro dali para a pessoa ter esse primeiro contato. Mas eu gosto de chamar a atenção do seguinte, tem gente que prefere ler as coisas,
e é uma forma muito boa da gente entrar em contato e ter esse processo mais visual pela leitura. Para quem preferir também, tem o meu canal no YouTube com tutoriais, vocês podem depois de ler o capítulo, assim, leiam o livro, vejam o filme, façam tudo. Tem o capítulo com tutoriais de diversos tipos de ferramentas, entre elas o VOS Viewer, tem o próprio GEF falado aqui, e outras ferramentas mais, outras questões técnicas para levantamento de dados. Até digo que o que eu tenho mais gostado de falar é sobre esse métodos Nutella para coleta de dados no Twitter, né? Que eu acho que é um bom vídeo para a pessoa começar, né? Para começar a ter um pouco de contato com isso. Mas eu acho que fundamentalmente é isso, assim, essas técnicas que a gente tem aí, elas permitem que a gente consiga facilitar o entendimento de um conjunto de informações, né, por intermédio de uma interface, né, que é uma visualização, é um gráfico, no caso, né, que é o tipo de representação que está vinculado à questão das análises de redes sociais, ela nasce a teoria dos gráficos, mas eu sempre chamo a atenção de que a análise de redes sociais não é necessariamente pautada pela necessidade da apresentação de um gráfico. Você pode trabalhar com as métricas todas, explicar as métricas todas. Lógico que a visualização ajuda muito. E não é à toa que Regina, lá atrás, estava fazendo, sem apoio de softwares, o processo todo de visualização. Na mão, me lembro do trabalho da Cícera, lá da Fundação Oswaldo Cruz, da professora Cícera, que um dia ela me mostrou uma plotagem gigante, feita com caneta, ligando as bolinhas, né? Eu falei, gente, isso aqui dá uma história, isso aqui. Fantástico isso. Os softwares facilitam. Mas eu tomo muito cuidado disso, porque eu mostro muito essa questão do visual, mas eu sempre chamo a atenção. Não se deixem seduzir apenas pela visualização, porque a visualização é uma etapa lá na frente, é muito importante você entender o que te leva a isso e você saber que escolhas você fez para tentar melhor apresentar aquilo. Eu acho que é essa a ideia. Vou voltar para a minha câmera full aqui. Perfeito, Fábio. Queria aproveitar o Breno também, ouvir um pouco de você, Breno. O seu capítulo é na parte teórica, é a singularidade da análise reticular entre ação e estrutura. Você trabalha muito a questão de rede, sociabilidade, ações, estruturas, uma nova agenda de pesquisas, né? Ontem você falou um pouco dessas novas sociabilidades com a pandemia. Enfim, queria ouvir um pouquinho sobre o seu trabalho no livro. Ok, boa tarde a todos. Eu estou muito contente de estar aqui por dois motivos, né? O primeiro é, evidentemente, pelo convite de participar de um grupo muito interessante, né? Que eu conheço a maioria de vocês direto ou indiretamente. O Joaquim eu conheço a partir dos nossos encontros em Portugal, Regina, na casa de Marta, né? Outra grande estudiosa de redes, né? A Raquel, com as leituras, né, que faz. E é interessante porque a minha trajetória de rede ela surge praticamente por um acidente. Início da década de 90, voltando do doutorado, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre redes de movimentos sociais, ainda intuitivamente. Não tinha o conhecimento da análise de redes sociais. E fiz essa pesquisa e mapeei as redes de movimentos aqui no Nordeste, né? E depois conheci o metodólogo, o Klaus Aschner, da Universidade de Hamburgo, que me introduziu a análise de redes sociais a partir de instrumentais estatísticos, né? Utilizando-se do SPSS, transformando, se a gente quiser assim, enganando o SPSS para trabalhar com os dados reticulares, no lugar de dados de atributos. E a gente fez uma longa trajetória. Depois veio o CINET e outros programas, né? Então, as primeiras coisas que fiz sobre rede, praticamente a gente não tinha aqui, né? E eu fui descobrindo aos poucos, nessa trajetória, fui descobrindo o universo norte-americano, com um estágio em Harvard, depois descobri redescobri o universo francês, trabalhando com inclusive com quem não gosta com redes, né, que é o Cahiers, né, que trabalha com DOM, etc. E depois foi descobrindo o universo lusófono, né, a partir exatamente, eu não diria talvez lusófono, mas ibérico, né, com Molina e a turma dele de Barcelona, que é excelente, né, e o pessoal de Portugal, que é maravilhoso, né. Então, é uma trajetória de redes que, de uma maneira ou de outra, né, vai construindo ou formando os laços, né? A gente fez com Marta, inclusive, um trabalho interessante, que é a análise de redes no mundo lusófono, mostrando como as redes de pesquisadores sobre redes se constituem. Então, é muito diferente da década de 90. Já temos alguma coisa no Brasil, em Portugal, que praticamente também não tinha muita coisa, né? Praticamente toda a pesquisa em redes começa no Canadá e no mundo anglófono, na Alemanha muito forte, mas temos coisas no Brasil. Tivemos a oportunidade de participar, inclusive na América Latina.
Então, essa reflexão toda, com pesquisas em diversas áreas, né, movimentos sociais, ONGs, sociologia dos desastres, saúde, etc., sempre trabalhando com redes e sempre, na maior parte dos casos, trabalhando com microsociabilidades, me viu diante de um universo muito rico, como aqui o próprio livro vai mostrar isso, né? Universos empíricos bastante ricos, né? Que vão do saneamento das comunicações mediadas pela internet, dos movimentos populares e assim por diante. E aí eu pensei um pouco, quando o Joaquim me propôs um capítulo, né, de pensar um pouco mais da parte empírica e refletir sobre o caráter, eu diria até pós-ontológico, da ideia de rede, né? Deslocando o ser enquanto característica originária das coisas que preenchem a existência para mostrar o ser em movimento e em interação com o outro. Então, o conteúdo relacional da rede. Então, foi um pouco a reflexão nesse sentido, né, para tentar exatamente ver essa rica diversidade que a gente tem no universo dos pesquisadores de rede, né, e como a gente poderia pensar do ponto de vista de uma epistemologia de redes. Né? Não é um trabalho novo. Tem coisas muito interessantes sobre isso. Né? As pessoas estão pensando isso. Mas eu achei que caberia melhor, no lugar de colocar uma das pesquisas empíricas que eu estou, nesse momento, desenvolvendo, pensar um pouco nessa coisa. E lendo o conteúdo do livro, eu fiquei muito contente, porque quem começa agora com redes vai ter a oportunidade de ter um manual de redes em português. Né? Quando eu comecei, nem manual tinha. O primeiro manual que li foi já quase depois da segunda metade da década de 90, que foi o Hahnemann, aquele clássico manual do Cinet, né, quando ele começa a surgir. E agora estamos contentes porque temos em português, que é uma comunidade grande, né, já é uma comunidade muito importante dentro da comunidade das ciências sociais, né, e também, evidentemente, das ciências da informação, de uma forma geral, né, incluindo, evidentemente, os nossos pesquisadores que trabalham com informação de dados, assim por diante. Né? Nós temos alguma coisa que possa nos guiar nesse labirinto, né? Que é muito interessante. Que pode, evidentemente, a gente pode conquistar pesquisadores, como temos conquistados os nossos jovens doutores e mestres que vemos formando, né, nas nossas universidades. Então, é um grande prazer estar aqui e abraço a todos que eu já conheço e alguns que eu não conheço ainda, eu não conheci, como o Fábio e você mesmo, Larissa. Obrigada. Eu vou pegar o seu gancho falando que temos agora um manual e temos alguns comentários falando que esse é um baita encontro aqui, super referências. Queria perguntar a Regina e quem mais quiser contribuir. O Fábio até comentou da importância da teoria, né, antes da visualização. Regina, o que você recomenda? Quem são os autores, assim, referências básicas para quem está começando a analisar redes sociais, né, nesse campo, para ter como base teórica leitura obrigatória? Bom, é uma área bastante aberta e interdisciplinar, não é? Então, eu ouso, apesar de não ser uma cientista social stricto sensu, não é? Nós trabalhamos numa área bastante aplicada, que é a ciência da informação, muito embora seja classificada como ciência social aplicada, e de fato ela é uma ciência social, mas eu acredito que todas elas são aplicadas, senão não teria sentido existirem, né? Se não fossem aplicadas ou aplicáveis. Né? No campo da análise de redes sociais, eu estudei o Michel Forcet, francês, e essa linha francesa. No campo teórico, o Parroquiat, que é francês também, que trabalha com filosofia de redes, né? Que é uma referência muito importante para os estudos mais teóricos de redes. Né? Ele não trabalha... Bom, ele trabalha num plano filosófico, num plano mais epistemológico das redes, portanto, ele não trabalha com rede, ele dá exemplos de redes nas mais diversas áreas, mas ele trabalha mais o campo estritamente teórico, filosófico, né? Então, é uma leitura também que eu considero muito importante.
do meu ponto de vista, eu acho que, muito embora, eu acho que é difícil a gente atribuir a um autor uma importância para uma compreensão sobre redes, né? Mas o Pierre Bourdieu, eu acho que é um autor importante, sim, para nós do campo informacional, por ele tratar da sociologia da cultura e do conhecimento, não é? E ele adota uma perspectiva relacional, né, nas suas análises, na construção da sua teoria, dos seus objetos de pesquisa, né? E durante as disciplinas, para ficar no campo mais teórico, né, nós lemos também Moos, Zimmel, que são clássicos, né, da sociologia, da antropologia, que são referências muito importantes para alimentar, né, e exercitar esse pensamento e essa prática de pesquisa relacional. E eu aprendi muito lendo o próprio Breno Fontes, nosso colega que acabou de se apresentar, porque ele é estrito senso da sociologia, portanto, tem um cabedal assim, de organização, sistematização de autores, de teorias, de conceitos e métodos muito interessante. Já adotei o livro dele, um dos seus livros, né, nas disciplinas, e eu não poderia falar de duas bravas mulheres que eu gosto muito. Eu gosto muito da Raquel também, eu leio coisas da Raquel, acho. Esse capítulo do livro eu vou ter todo o interesse em ler também e recomendar, viu, Raquel? Mas tem duas pessoas que eu gosto muito, que são a Silvia Portugal, da Universidade de Coimbra, que é uma excelente pesquisadora nessa linha, atua muito bem no plano aplicado e também na teoria, e a Marta Varanda, evidentemente. A Marta que já fez algumas incursões aqui no Brasil, na ciência da informação. Eu já convidei a Marta como pesquisadora convidada, numa sessão só de aula minha, ela teve que ouvir 7 projetos de pesquisa para opinar para os alunos, 7 projetos entre mestrado e doutorado, enfim, e nós interagimos muito também durante um certo tempo, e ainda é uma interlocutora muito importante, todas duas, não é? Então, eu posso estar cometendo alguma omissão, mas eu deixo, então, esse desenho aí de autores que, para mim, na minha interlocução, foram e sempre são muito importantes. São vários colegas. Se você essa produção de pesquisa e que restou no artigo, né, da análise de redes sociais lusófona que o Breno organizou com Marta e outros autores, né, eu encontrei também um guia para de ter algumas pistas de outros autores que estão também, pesquisadores trabalhando nessa linha, né, de formas diferenciadas, e essa que é a riqueza da abordagem. Você não precisa ser um metodólogo, eu nunca fui, assim, um metodólogo, mas eu penso que ela abre possibilidade, essa perspectiva de redes, para diferentes composições interdisciplinares, né, metodológicas também, não é? Porque a análise de redes sociais ela não provoca uma cisão entre o qualitativo e o quantitativo, pelo contrário, eles se somam, né? Então, eu vejo como uma boa perspectiva de trabalho científico, de construção de interessantes objetos de estudo, né? Certamente, né? Essa foi uma das grandes contribuições, acho, das suas aulas, é exatamente isso, esse olhar, né, sistêmico, integrativo. Que bom, Larissa. Você me perdoe, nesse momento eu vou ter que me retirar. Eu já tinha me comprometido num outro seminário, na UERJ, e quando recebi o convite para o lançamento do livro, né? Então, eu não queria deixar de participar, mas vou pedir desculpa e vou precisar me retirar, porque o outro evento começa às 3h, tá bom? Eu deixo um abraço muito carinhoso para cada um de vocês e espero continuar trocando aí
as nossas descobertas nessa linha das redes sociais. E um carinho muito especial para a Larissa. Viu, Muito Larissa? obrigada. Obrigada pela sua participação. Todos vocês. Muito bom revê-la. O Joaquim, eu não estou vendo mais a carinha dele, mas deixo um abraço muito grande para o Joaquim e parabenizo também, mais uma vez, pela organização do livro, Joaquim, que vai ser muito útil, muito valoroso para todos nós, viu? Até breve, então. Deixo um abraço para cada um. E um beijo. Tchau. Tchau. Continuando, então, tem até bastante perguntas, que acho que até o Fábio já está respondendo, a questão de softwares. Eu queria saber até do Fábio e da Raquel os desafios para se fazer essas análises, muitas vezes até por conta das APIs fechadas das mídias sociais. Eu li bem brevemente, Raquel, um trabalho sobre desinformação e Covid, que parece que o foco foi até no WhatsApp, que vocês lá do laboratório estão desenvolvendo. O WhatsApp a gente, enfim, é até mais fechado, enfim. Queria ouvir de vocês um pouco mais desses desafios, de como burlar, como acessar esse conteúdo, esses dados que estão aí disponíveis e que rendem reflexões riquíssimas. Bom, eu achei que o Fábio ia começar, fiquei olhando para ver se ele ia desmutar o microfone, mas ele não desmutou, então vou começar. Assim, o nosso capítulo, a gente tentou trabalhar um pouquinho com essas dificuldades, né? A gente tem um problema que eu acho que é um problema extremamente sério hoje, que é esse problema da desinformação, e é uma questão que a gente consegue abarcar com análise de redes, mas não só com análise de redes. A gente tem feito estudos com metodologias, métodos mistos, né? Trabalhando com focos qualitativos e quantitativos, olhando para a estrutura da rede, mais como a questão da propagação da desinformação em si. Só que sim, isso é um baita desafio. Por quê? Porque as plataformas estão fechando cada vez mais suas APIs e reduzindo o acesso de pesquisadores e de todo mundo a dados. No Facebook, agora, recentemente, eles abriram o CrowdTangle, né? Que é uma plataforma, digamos, associada para os pesquisadores de todo mundo, aqui no Brasil também, né? Acho que já está quase todo mundo, todas as universidades com acesso, que permite que a gente faça alguns trabalhos e consiga olhar coisas do Facebook que a gente não conseguia olhar antes. Então, desde 2018, né, quando o NetV saiu do ar, a gente ficou sem nenhum tipo de acesso, crawling, nada no Facebook. O Twitter já sempre foi mais aberto, né? O Twitter tem várias maneiras de trabalhar com API, várias APIs, inclusive. E o Twitter está fazendo uma ferramenta para pesquisadores também, que eu não sei exatamente quando vai entrar, mas eu sei que ela está sendo desenvolvida. E que a questão é muito a transparência, né, do que está acontecendo na plataforma, que muitas vezes a própria plataforma não sabe, né, a administração da plataforma não sabe, e que também permite, digamos, um exame de fora das coisas que aparecem ali. Então, essa é uma dificuldade muito grande. Mas, mais do que isso, eu acho que a gente tem uma outra dificuldade aí, que é a dificuldade da pesquisa ética, né? Como é que a gente trabalha a ética em pesquisa nesse espaço? Então, eu tenho falado muito que eu acho que a gente precisa ter comitês que avaliem esse tipo de trabalho, porque, afinal de contas, a gente está no mesmo momento do dilema das redes e os pesquisadores estão do mesmo lado, lá do outro ladinho da telinha, né? Olhando esses dados. E eu acho que isso precisa ser avaliado por comitê de ética, sim. Tá, mas voltando ali para os desafios do WhatsApp que tu perguntou, a gente não tem acesso direto ao WhatsApp, ninguém tem. O que a gente tem é uma parceria com a UFMG, né, com o monitor de WhatsApp do Fabrício Benevenuto, que gentilmente nos cedeu acesso aos dados que eles estão coletando. Então, eles têm ferramentas que estão coletando dados de grupos públicos do WhatsApp, que teoricamente não é ilegal, mas também não é reconhecido pela ferramenta como uma forma de acesso. O WhatsApp hoje, para mim, é o maior problema em termos de desinformação no Brasil, e é onde a gente tem justamente mais dificuldade de chegar. Todos os nossos dados têm mostrado, a gente está fazendo desinformação desde 2017, tá? Todos os nossos dados têm mostrado que o tipo de conteúdo que circula no WhatsApp não é o mesmo conteúdo que circula no Facebook e no Twitter. No WhatsApp circula a teoria da conspiração, circula assim, um tipo de conteúdo muito mais radicalizante do que no Twitter e no Facebook, que são conteúdos mais públicos, mais facilmente desmentidos. Então, em grupos públicos, circula coisas menos desinformativas, digamos, menos malucas, certo? Circulam coisas mais
baseadas em alguma medida em realidade. Então, o WhatsApp realmente é um problema sério que eu acho que precisa ser olhado muito de perto. Desculpa, acho que eu falei demais, já passo para o Fábio aí para continuar. Não, foi ótimo. Fábio, tá mudo. Não, eu estava dizendo, deixa eu me localizar aqui e achar a tela. É porque eu estava respondendo ao mesmo tempo já no chat do YouTube. Tá super então... ativo no chat, eu nem vou fazer as perguntas, porque eu vejo que você tá aí super atuante. Não, acho que estão sendo para mim, eu já estou resolvendo. Eu confesso assim que eu estou, obviamente, por conta de eu estar com foco lá, e eu sou monotarefa, infelizmente, né? As pessoas acham que eu sou muito agitado, aliás, é multitarefa, não, eu sou monotarefa, eu sou totalmente monotarefa, eu perco a atenção porque eu foco em uma coisa e não consigo focar na outra. E na realidade, assim, eu acompanhei mais ou menos quais eram as questões que você estava colocando, e a própria resposta da Raquel, né, um pouco sobre isso, mas eu não sei exatamente qual era a questão. Eu estava comentando sobre os desafios de acessar, cada vez mais difíceis de acessar as plataformas. Realmente, assim, o que tem acontecido com esse processo de fechamento ao longo do tempo, né, é que você tem cada vez mais um processo de opacidade sobre o que está acontecendo. E aí, essa opacidade, ela entra dentro de um grande pacote que a gente poderia discutir, né, do momento que a gente está vivendo, onde havia uma expectativa que a gente talvez ganhasse muita transparência por conta dos movimentos todos que a gente tem, né, de possibilidade de acesso a dados, a informações, a abertura dos governments, uma série de ações que poderiam levar ao processo de transparência. Mas, por outro lado, a gente tem uma área privada que não tem esses compromissos. Então, eu acho que, assim, qual é o compromisso que o Facebook tem em relação à questão de uma transparência ao que ele faz ou ele deixa de fazer? Ele, confessamente, pode dizer que ele tem o poder de manipular resultados de eleição, questões que podem estar indo a julgamento sobre o próprio Facebook. Ou seja, é um poder grande demais para a falta total de transparência que eles têm. Então, nesse sentido, as alternativas que você tem, no caso do WhatsApp, é essa que tem sido feita pelos pesquisadores, de você fazer essas coletas dos grupos públicos, e uma das estratégias que as pessoas começam é buscar essas sementes, né, dessas portas dos grupos públicos que estão disponibilizadas na web, porque as pessoas divulgam na web os grupos públicos, né, e aí entra qualquer um, né, e as pessoas se tornam participantes desses grupos, e aí você coloca as suas máquinas, né, para poder ficar ali observando o que está acontecendo, né. Mas, por outro lado, você tem muita coisa que é bem fechada em determinado momento e você não sabe o que está acontecendo, né? E é muito delicado isso. E o fechamento, acho que o mais crítico para mim na questão do Facebook foi quando ele fechou ferramentas como a gente tinha, como era o NetVise, e principalmente o acesso a grupos públicos. Porque eu não consigo acreditar em qualquer justificativa razoável para você dizer que você não pode fazer a raspagem de dados do grupo público. Eu não consigo ver. Eu não entendo isso. Eu não entendo a possibilidade de você dizer, olha, eu não posso acompanhar postagens públicas de uma página. Se a postagem é pública, ela é pública. Você dizer que você tem que fazer essa postagem, você tem que fazer essa raspagem desse dado, entre aspas, né, por um processo muito complicado, programar um negócio maluco para tentar fazer essa raspagem, sendo que esses próprios artifícios que a gente usa, de Python, de rodar, em Selenium, um simulador de browser, eles estão tentando o tempo inteiro bloquear. Qual é o motivo disso? Qual é a razoabilidade disso, do ponto de vista de pesquisa? E aí, assim, a contrapartida que tem sido feita é a ideia do Rectangle, né, ou outras ideias. Então, a própria questão da ferramenta dos pesquisadores do Twitter me deixa, por um lado, feliz, mas do outro preocupado. Eu não sei se isso vem a reboque de você, talvez, ter também algum outro tipo de bloqueio. Porque ali, no fundo, o que você ganha do ponto de vista da plataforma? A percepção, o acompanhamento do que está sendo pesquisado. Né? E aí, quem me garante que aquela amostra que eu pego é aquela amostra mesmo? Né? Enfim, eu não sei, todos esses processos são muito preocupantes e a gente precisa ficar muito atento a isso, porque uma das questões fundamentais que a rede nos trazia, né, que a web nos trazia, era uma certa possibilidade de ter, em alguns momentos, algum grau de transparência para determinadas coisas, e que a gente está perdendo com isso. Isso está ficando... Mas, assim, também a gente se dispõe. A gente faz parte desse ultracapitalismo, né, como eu digo. Né, a gente faz parte do ultracapitalismo que faz com que você vá lá no Facebook e poste um vídeo que você não vai ter nenhuma monetização para isso, não vai receber um centavo para isso mesmo,
e você vai utilizar com que esse seu tempo livre, o seu tempo de trabalho bancado por uma instituição pública, vai ser usado para dar dinheiro para o Facebook. E nós estamos transmitindo esse seminário agora no Facebook. E ele está dando o quê? Visibilidade do Facebook. Né? E o Facebook não está ganhando, entre aspas, dinheiro com isso. Né? Tem que pensar friamente. O meu canal no YouTube não rende um centavo, praticamente. E mesmo assim, para ele render algum centavo, efetivamente, vai ser infinitamente menos, porque o escalonamento deles de monetização é um escalonamento baseado no quê? Exatamente em gerar uma desigualdade tal em que todo mundo sonha em ser um mega youtuber que tem 1 milhão de seguidores e que assim, aí sim, né, vai ter algum tipo de resultado, sendo que essas pessoas começam a agregar vendas e outras coisas para monetizar, porque o YouTube mesmo não banca esse cara. Mas ele tira o dinheiro dele em cima disso, né? Em cima da venda do sonho, né? Então é muito delicado isso. Acho que a gente vive uma situação muito preocupante para mim, pensando mais amplamente, e por vezes isso me angustia até. Principalmente em cenários como esse que nós vemos de problemas como está vendo da Covid, né? E com toda a inércia em relação ao processo de desinformação que tem sido a questão da Covid mundialmente. Acho que é muito lento. A ação que eu vi das plataformas foi muito lenta e muito tímida para o que teria que ser, pensando nas consequências globais que tem. Verdade, e também outra questão com a democracia, né? A gente vê países que muitas pessoas consideram o Facebook como a internet, porque compra um celular, já vem o Facebook ali instalado de graça, que é até o próprio acesso à internet. O Facebook está agora até patrocinando a internet em alguns lugares da África com cabo submarino, então é que preço, né? Então o que está ganhando em troca, que a gente não está por dentro dos acordos com os governos, então realmente são questões bem delicadas e que vale a gente refletir, pressionar e para ter uma maior responsabilização mesmo deles, né? Eu queria agora perguntar para Mariana Zattar, na verdade, eu tinha uma pergunta ainda da questão de ferramentas, né? Você usou Obrigada, Fábio e Raquel, né? Agradeci. Mariana, você usou os dados do Lattes, né? E você usou o script Lattes, queria que você falasse um pouquinho disso. Queria pegar um gancho, que tem uma pergunta para você da Lívia Lima. Queria que ela pede que você explique um pouco melhor a parte que você identificou que a estrutura acadêmica muitas vezes impede a colaboração com pesquisadores de fora. Então, repetindo, né? Explique um pouco melhor essa parte que você identificou que a estrutura acadêmica muitas vezes impede a colaboração com pesquisadores de fora. Larissa, sobre a primeira parte, desculpa, só a primeira parte foi qual? Era a parte que eu estava dando de ferramentas. Sim, do script Lattes, né? Quando eu fiz o levantamento de dados, né, o script Lattes tinha saído do ar. E aí eu até cheguei a conversar com Jesus, né, com Jesus, e aí optei por não esperar o retorno e não conseguir acessar por ali. E aí qual foi o caminho? Assim, eu usei o diretório de grupos de pesquisa do CNPq, e a partir disso selecionei os grupos de pesquisa e fui ao Lattes dos líderes de cada grupo e também aos membros que estavam cadastrados como pesquisadores, e fui vendo cada publicação e fiz manualmente essa coleta de dados, porque o script Lattes tinha saído do ar e não tinha como eu recuperar esses dados de outra forma que não fosse manual, naquele momento. Então, esse foi o primeiro caminho. Aí, a partir disso, vendo as publicações dessas pessoas, eu fui vendo as relações de coautoria. Então, eu precisava ter acesso aos membros dos grupos de pesquisa, aos Lattes deles, né? As publicações, para que eu conseguisse ver também os nomes dessas pessoas que publicavam em coautoria sobre governança da água e sobre gestão da água. E aí eu ia procurando essas pessoas dentro dos artigos. Então, também precisava ter acesso ao texto completo desses artigos ou livros para que eu pudesse saber quem eram essas pessoas, porque, em geral, ao final ou no começo desses artigos ou livros, tem indicação, né, do vínculo da pessoa. E aí esse olhar se era acadêmico ou não, era se tinha vínculo à época da publicação com alguma instituição de pesquisa ou universidade. Foi esse caminho, foi essencialmente manual. E aí usei o GEF, que agora já não sei mais como é que eu falo, depois que o Fábio falou, mas usei o GEF e aí consegui fazer a inserção dos dados e
e fazer essa visualização. Agora, dessa questão da participação, eu fui também conversar, assim, eu fiz esse levantamento, nessa parte do levantamento, e fiz também entrevista com os líderes dos grupos de pesquisa. E aí, nessa entrevista, uma das perguntas que eu fazia para eles era se tinha participação de atores não acadêmicos, fazia essa pergunta de várias formas diferentes, né? E aí, no começo, era sempre que tinha participação, e ao longo da entrevista, o que eu percebi é que, assim, em muitos momentos tem a participação, só que essas pessoas acabam sendo captadas para elas fazerem parte dos grupos de pesquisa, então elas deixam de ser não acadêmicas nesse olhar do vínculo com alguma instituição de pesquisa, porque essas pessoas, esses líderes, eles precisavam pontuar. Então, por exemplo, tinha um grupo de pesquisa que eu perguntava, que eu perguntei, né, se tinha participação, a pessoa falava que sim, tem sim a participação, e eram grupos, cada grupo, por acaso, né, foi um grupo de cada área do conhecimento. Então, esse grupo específico era um grupo da engenharia. E aí falava que tinha participação de atores não acadêmicos, eu perguntava como é que se dava essa participação, e falava, não, são pessoas que não estão ainda vinculadas ao programa de pós-graduação, elas escolhem essa disciplina, e aí elas fazem essa disciplina, mas antes de elas fazerem, elas precisam fazer como se fosse uma pré-disciplina para que elas consigam entender a terminologia da engenharia. Então, tirava toda essa característica do não acadêmico, porque elas tinham uma relação com a academia de alguma forma, talvez não formal ainda, mas já assumiam essa relação. Obrigada, Mariana. Queria ouvir um pouco do Joaquim, do Breno, e quem quiser mais contribuir, ouvir um pouco de vocês o que vocês acham dessas novas sociabilidades com a pandemia, especialmente com a massificação para o digital, o uso intensivo das redes, esse desejo de estar conectado à distância, né? Eu achei até curioso, tem um site que já existia antes da pandemia, que eu esqueci o nome, mas você acessa e você fica só olhando, você não pode falar para um desconhecido por um tempo, eu não lembro se é um minuto, e parece que teve um pico de acessos durante a pandemia, você vê, não é nem eu falar, mas parece que está em contato com o outro. Então, ouvir um pouco de vocês, quais são as suas percepções sobre as novas sociabilidades. Olha, o primeiro capítulo do livro é um capítulo mais de reflexão sobre a sociedade das redes. Eu ali faço quase que uma incursão desordenada sobre um conjunto de ideias que eu, ao longo dos últimos tempos, fui tomando no meu bloco de notas sobre as questões mais variadas, sobre os domínios do espaço público e do espaço privado no uso da mídia social. Pegando até a Raquel, tem uma ideia muito interessante, que é quando estamos na mídia social ganhamos superpoderes, é uma expressão muito feliz da Raquel. Eu muito nessa linha escrevo umas coisas, é que nós, olhando para a mídia social, nós verificamos ali um comportamento infantilizado dos seus utilizadores, e depois faço ali uma reflexão crítica sobre isso. E utilizo também um filósofo, que é um filósofo francês, que fala sobre as armas, e as armas são todo este mundo que nos liga, que é o Ferratis, que nos liga, são todas estas tecnologias que nos ligam, que nos tornam tão próximos, mas simultaneamente tão distantes, e que nós vivemos sistematicamente com um sentimento de falta, porque nos falta-nos ir ao Facebook, falta-nos ir ao Twitter, falta-nos ir responder ao e-mail, vivemos neste sentimento de falta. E eu depois pego nessas ideias e desenvolvo ali também uma análise, uma reflexão crítica sobre este novo mundo. E pego também numa outra questão que tem a ver, e isso podemos ligar com a Raquel e com o Fábio, também, que é a questão do preço dos dados, porque as pessoas utilizam a mídia social como é gratuito, mas não é gratuito. E utilizo depois uma ideia que já tem vindo a desenvolver, que é: nós sabemos o preço de um barril de petróleo, mas não sabemos o preço dos nossos dados. Mas há uma certeza que eu tenho, é que o preço dos nossos dados é superior ao preço de um barril de petróleo, né? E depois faço assim digamos que o primeiro capítulo, que lhe chama Sociedade das Redes, é assim um discurso desordenado com estas ideias. Depois pega ali também numa questão que é a discussão entre o que é o espaço público e o espaço privado na pós-modernidade.
digamos que é uma reflexão desordenada, mas que não deixa de ser o retrato do momento em que vivemos. Não sei, Breno, se queres pegar, Raquel, se queres pegar na questão dos que tu escreves, tens escrito nos últimos tempos, a questão dos superpoderes, não é? Tem umas questões que eu acho que vale a pena, não sei se estão vendo ou não. Bem, tem umas questões que eu acho que vale a pena a gente pensar, que é exatamente o seguinte, se a gente faz se a gente fizer assim, uma análise no tempo, né, da década de 90 para cá, a gente vai ver que cada vez mais a visão sobre as redes se torna mais pessimista. Em diversos momentos, né, em diversos tipos de pessimismo. Né? Mas no início a gente tem alguns autores, logo no início, na década de... eu me lembro que o livro de Castells, Sociedade de Redes, foi publicado em 96, primeiro nos Estados Unidos. Né? Inclusive eu estava lá e vi o livro, aquele livro muito interessante, né? E que depois surgiram outros autores naquele mesmo momento, naquele mesmo ambiente norte-americano, no final da década de 90, né? Pensando de forma muito otimista nas redes. Né? Particularmente, por exemplo, Barry Wellman, do Canadá, né? E Putnam, dos Estados Unidos. Ambos pensavam, do lado de Wellman, você tem um livro, né, exatamente, que é Surfando nas Redes. Né? Os netriders não surfam sozinhos. Né? Isso é uma coisa, né, que é interessante, porque a visão de Wellman era muito otimista, porque, na verdade, as redes iriam ligar as pessoas, principalmente no caso da América do Norte, onde as pessoas se mudam muito, né? Quer dizer, as famílias estão espalhadas pelo território que é muito grande, né? E que as redes poderiam exatamente ligar as pessoas. Na mesma direção, a gente tem Putnam, de certa forma, reagindo ao anonimato das redes, no seu livro clássico, né? Hoje clássico, né? Jogando boliche sozinho, né? Onde diz que a prática associativa do grassroots democracy, ela não poderia ser substituída pelas práticas associativas mediadas pela internet. Mas Putnam estava indo na direção contrária. O Pierre Levy, com sua visão muito otimista, né? Então a gente tem nesse primeiro momento o otimismo das redes, né? Num segundo momento, quando surge a internet 1.2, onde você tem a possibilidade da mediação direta, né, a partir do Facebook, da construção de grupos, né? Do Facebook, depois você vem para o Instagram e assim por diante, você começa a ter uma visão mais pessimista das redes. As pessoas se isolam em casa, ficam muito ligadas ou viciadas ao Facebook, não têm relações sociais ou interações concretas, são artificiais e assim por diante. E a gente tem toda uma série na literatura e também em emissões de televisão, né, por exemplo, em filmes, etc., de situações distópicas. Né? Então, a rede aparece como um espaço distópico, um espaço onde, efetivamente, o real ele é tomado por algo sombrio, negro, tenebroso. Né? Então, as distopias, as narrativas distópicas construídas a partir da rede se tornam relativamente constantes. Né? E aparentemente, ancorada com alguns dados empíricos. Mas, na verdade, quando a gente vê, principalmente no campo da pesquisa de sociabilidades, das interações sociais, ancoradas em laços fortes, principalmente, e nas interações face a face, e aquelas interações mediadas pela internet, a gente vê, na verdade, não vê um descolamento, vê, na verdade, que ambas caminham juntas. Então, no mesmo momento onde os jovens, em seus grupos de Facebook, discutem, postam coisas do seu cotidiano, esses mesmos jovens se encontram nos espaços de interação face a face. Não há um descolamento. Né? Então, na verdade, o exagero distópico das grandes narrativas, né? Eu me lembro muito de o Black Mirror, que foi uma série, acho que da Netflix, que mostra o mundo das curtidas, por exemplo. Né? Todos os outros filmes que mostram esses campos de pessoas isoladas em suas casas, interagindo. Tem outro também, em que uma pessoa se apaixona pelo seu avatar da internet, assim por diante, que sugere extremo isolamento. Na verdade, não é tão verdadeiro assim, embora tenha alguma coisa que possa, talvez, ser uma tendência. O que as pesquisas mostram, na verdade, é uma interação, é uma conjugação dos campos de sociabilidade face a face e aqueles mediados pela internet. Né? Mas a grande realidade é que a gente tem, a partir principalmente dos smartphones, né, da popularização
na internet uma invasão sem precedente das mídias sociais, das interações mediadas pela internet. E esse fenômeno ainda talvez, eu não sei qual é o diapasão entre o extremo otimismo ou o extremo pessimismo, ele já penetra no nosso cotidiano. E as pesquisas não são tão conclusivas. Mas as construções distópicas que a gente vê em muitos relatos talvez não sejam aquilo que seja efetivamente concreto ou real. Eu acho que a gente vai ter essa dimensão também que foi durante a pandemia daqui a um tempo, né? Você vê meu filho, ele está sem brincar com crianças, assim, está sem contato, tá apenas virtual durante bastante tempo, né? Eu acho que a gente ainda vai ter também muito o que descobrir para frente, né? Mas tem algumas coisas que são realmente assustadoras. A gente vê o sucesso que tem feito o documentário O Dilema das Redes, dessa questão toda que a gente já falou, né? Da falta de transparência. Eu acho a gente está na situação, a minha experiência pessoal, eu tenho uma criança aqui, não minha, mas uma criança de outra pessoa, né, de outro pai, mas que mora em cima de mim, né, no andar em cima ao meu, e faz um barulho enorme, e eu fui reclamar, rapaz, olha, meu filho não sai de casa, o parquinho do prédio está interditado por conta de uma reforma, ele não tem o parque que ele frequenta, ele não tem a escola, então ele tem que pular dentro de casa. Lá ele está pulando sozinho, ele não tem internet ainda. Entende? Então, os efeitos, nesse caso específico, são muito graves, entende? Mas o que eu estou falando são em um campo normal, entende? Onde as interações mediadas pela internet se complementam aquelas face a face, entende? Então, essas construções distópicas foram feitas antes da epidemia. Esse caso específico da epidemia é um caso muito particular e com certeza, já há indícios muito importantes de uma epidemia de transtornos mentais, de ansiedade, de depressão, né? Transtornos mais diversos decorrentes do isolamento, e que simplesmente o Facebook ou o Instagram, qualquer outro mecanismo, não dá conta. Entende? Isso alguma coisa já está mostrando nesta direção, entende? Mas no normal, onde as interações face a face coincidem com as mediadas pela internet, na verdade você tem um acoplamento, né, dos campos interativos, e não se a gente quiser assim, uma total isolamento, separação. Aparentemente, o que as pesquisas indicam, né? Mas é coisa muito nova, né? Verdade. Raquel, quer comentar um pouco sobre os superpoderes que o Joaquim mencionou? Um comentário, na verdade, a referência é que eu sempre falo que a mídia social, na verdade, as plataformas de rede social, né, e eu acho que a gente tem que falar em plataformas, porque não são mais só sites, certo? Não tem só um suporte web hoje. A principal forma de acesso é móvel, né? São celulares, enfim. Então, eu sempre digo que redes sociais, na verdade, é um conceito que se aplica a qualquer grupo de indivíduos, certo? Então, não é sinônimo de pessoas usando a internet. O que a mídia social faz, na verdade, que essas plataformas fazem, cujo efeito é a mídia social, é dar superpoderes para essas redes, né? Fazer com que essas redes tenham poderes que antes elas não tinham. Então, o boato, ele vai ter superpoderes, ele não vai ser mais um boato que corre entre 3, 4 pessoas que estão muito fortemente conectadas, depois passa para alguns laços fracos que estão ali. A desinformação é um fenômeno que não tem uma associação só com boatos, a gente fala de coisas que são organizadas, campanhas mesmo. Mas também tem superpoderes, também é muito mais fácil usar a mídia social nesses contextos do que usar as redes no offline, certo? Então é um pouco nesse sentido que ele está falando, das próprias características, né, das affordances que vão permitir que essas redes sejam muito maiores, que se espalhe informação de maneira muito mais fidedigna, é só dar um compartilhar, só dar um share, né? Eu digo que as pessoas têm coceirinha no dedo quando elas olham no WhatsApp uma mensagem bombástica. E aí a mensagem, se ela disser ainda, compartilhe com todos os seus amigos, aí é mesmo que eu preciso clicar e compartilhar com todas as minhas redes. Então, é essa coisa, né, do discurso ser muito relacionado com a emoção das pessoas, mexer muito com as pessoas e ser muito fácil. O custo disso é muito pequeno para o indivíduo, então é fácil passar adiante. O Tristan Harris, que ex-Google, que foi até um dos entrevistados no Dilema das Redes, ele tem um trabalho bem bacana, que é Center
for Humane Technology, e ele fala muito do design ético, né, que poderia ter uma interface que não estimulasse isso, né, que poderiam ter maneiras simples, né, enfim, que poderiam ser resolvidas isso, né, mas não é o que funciona. Um exemplo bem pontual. O WhatsApp, durante as eleições, foi feita uma petição por vários pesquisadores, todo mundo dizendo assim, o WhatsApp restringe a quantidade de vezes que alguém pode repassar uma mesma mensagem para outros grupos e outras pessoas na rede. Quem é que tem necessidade de repassar uma mensagem? Pessoas comuns. Para 500 grupos, não existe. Mas o WhatsApp não tinha essa restrição. A gente podia repassar uma mesma mensagem para bilhares. Óbvio que isso não é feito com o dedinho, né? Isso aí tem uma automatização. Agora, restringiram. Agora que passou as eleições de 2018, que passou o caos, né? Que a Índia estava em polvorosa, resolveram restringir. Então, são coisas pequenas que estão no design das ferramentas e que não tem necessidade de estar ali. Desculpa, quando eu fiz aquela intervenção, eu estava me referindo a interações, né? Aos campos de interações, principalmente das redes sociais primárias, ancoradas em laços fortes, né? Não estava me referindo a este outro campo, que é interessante, que a gente pode, inclusive, observar na sociologia o fenômeno do boato, que se espalha de uma forma muito forte, inclusive em ambiente não mediado pela internet. Eu vou dar 2 exemplos interessantes, que na literatura são muito clássicos. O primeiro, aqui no Recife, teve uma grande cheia, que praticamente inundou 80% da cidade, né? E uma semana depois estourou um boato de que a barragem tinha estourado, né? E praticamente centenas de milhares de pessoas foram às ruas, fugindo dessa barragem que estourou, entende? E o outro, muito conhecido também na literatura, é exatamente a invasão dos marcianos. Vocês se lembram daquela coisa aquele fenômeno midiático que acontece na década de 30 ou 40 em Nova York. Então, é claro que a potência de construção do WhatsApp, do boato, é muito alta. Agora, o que o WhatsApp promove, que eu acho, eu queria que a Raquel até talvez pudesse comentar um pouco disso, é exatamente a construção de clusters, de grupos que não se comunicam, que são realimentados com mensagens mais ou menos que alimentam um tipo de posição política, por exemplo, mas os dois não se comunicam. O que é que provoca? Provoca um obstáculo muito forte à democracia, porque o fundamental da democracia é exatamente a construção de uma esfera pública onde todos conhecem de uma maneira ou de outra, todos de uma maneira ou de outra se interagem. Quando você tem essa clusterização provocada pelo Zap, que aparentemente é isso que acontece, você tem uma catástrofe do ponto de vista de informação. Eu não sei se Raquel poderia talvez comentar um pouco isso. Eu não sei se eu comento rapidinho. Sim. A gente não tem pesquisado grupos fechados, certo? Grupos fechados tem toda uma questão contextual e ética aí que é muito importante. Então, eu não tenho dados desse tipo de grupo, mas a gente acredita, pelo que a gente tem visto até agora e pelo que se tem observado, que uma das estratégias desinformativas é passar para grupos públicos onde as pessoas realmente não interagem, elas estão ali só para saber o que está rolando, e aí elas recebem aquelas informações que são discursivamente construídas para te causar, né, uma vontade de compartilhar, seja porque elas se alinham justamente com aquilo que tu já pensas, com aquilo que tu já estás acreditando, porque todos os teus grupos te dizem a mesma coisa, e daí tu tem o segundo passo, que tu repassa essa informação para os teus conhecidos, para os teus amigos, para as pessoas que te conhecem, para os grupos onde as pessoas sabem quem tu é. E aí eu acho que a questão do laço social tem um valor importante, porque as pessoas dizem, quando a gente pergunta sobre essas questões, coisas do tipo, mas foi a minha amiga fulana que passou, eu conheço a fulana, mesmo que a mensagem seja absurda. Então, aí eu acho, e a gente não olhou isso a fundo, tá? Mas aí eu acho que a questão do laço, da confiança que existe no espaço offline tem um papel importante no espalhamento desse tipo de desinformação. Eu acho que eu complementaria o que a Raquel falou, no seguinte sentido, a interação humano a humano, ela vale mais do que o computador, do que a máquina humana. Então, quando você tem um bot que tenta apagar uma mentira, ele tenta fazer um discurso que tente pegar essas pessoas que são crédulas para que elas validem isso. E no momento que elas validam isso, passa a ser uma relação de humano a humano. Mas, assim, se você manda para 100 pessoas, um robô manda para 100 pessoas, 5% dessas pessoas, 5 pessoas vão chegar e vão compartilhar. As outras 95 falam assim, por que chegou isso? Eu não conheço esse cara, não passa adiante. Mas esses 5, ao passar adiante, o discurso já é montado, o texto já é montado,
de uma certa forma, para dar a entender que isso, de alguma forma, está sendo passado por aquela pessoa, com uma vivência próxima, etc. E aí, esse repassar ganha uma validação. E é a partir daí que a coisa vai seguindo. Quando o WhatsApp fez essa questão de limitação, isso ajudou pouco. Mas, assim, em termos, eles agora estão fazendo um processo também de limitação, dizendo, olha, isso foi muito compartilhado, que eu tenho achado muito engraçado, porque basicamente a única coisa que ele me impede de passar adiante é meme, né? E piada, porque como o negócio que é uma fake news, ele não tem problema nenhum, eu posso passar para 5 pessoas, que é o limite hoje em dia imposto no Brasil, por conta dos problemas. Agora é engraçado que piada não pode. Você quer um negócio, olha, isso é muito perigoso, você tem compartilhando muito isso, hein? Realmente, negócio perigosíssimo. Enfim, a gente percebe que tem um problema na forma como isso é concebido. E a questão, do outro lado, dos agrupamentos, desses isolamentos, dessas bolhas, aí tem uma questão que é mais preocupante e que diferencia esse ambiente com o ambiente do Facebook do ambiente do WhatsApp e outros. No ambiente do Facebook, você tem um processo, pelos algoritmos, de reforço dessa construção de bolhas, porque a gente tem que pensar o seguinte, o que se quer vender é a escravização da sua atenção. E você escraviza a atenção de alguém se você faz com que a pessoa lide com o limite das suas emoções. Ou seja, o que eu odeio é o que eu amo. Aquilo que passa como uma informação, né, que não tem tanta importância, etc., ela não me escraviza. Então, nesse momento, eu tenho que jogar para você sempre aquelas coisas que te jogam para um lado, te jogam para o outro, ou seja, te coloque na montanha russa das emoções. E com isso, vai fazer com que você compartilhe, você age, você interage, e você se escraviza daquilo. Essa é a ideia central. E aí, no final das contas, com isso, essa escravização que está sendo colocada ali do indivíduo, jogando ele para dentro desse ultracapitalismo, jogando ele para dentro desse ambiente em que ele fica fixado ali dentro, que no final das contas vai fazer com que você comece a gerar lentamente essas bolhas também. Ou seja, se eu gero um processo dentro do meu algoritmo que ele é indutor de um determinado processo, ele vai começar a formar essa conformação de bolhas. Isso é um processo que está ali. Agora, no WhatsApp é diferente, né? Porque no WhatsApp, o WhatsApp vai depender, essa construção, ela não é algoritmo de origem. Ela vai se construindo por um processo que é mais natural da sociedade humana. Ou seja, eu vou compartilhar aquilo que eu concordo, mas eu vou compartilhar para diante aquilo que eu não concordo. Eu vou começar a mutar aqueles grupos que eu não gosto, eu vou sair daqueles que me irritam, eu vou parar de seguir fulano, ou parar de dar acesso a fulano que está me enchendo a paciência. Eu no mínimo vou botar ele lá com um ano sem ver as mensagens dele. Não existe um algoritmo aí no WhatsApp que está previamente fazendo essa indução. Mas é claro, existem pessoas atuando, né, interesses atuando na forma de criar grupos, ou tentando fixar ou achar números de pessoas que podem servir como essas pontas, vamos chamar iniciais, para a propagação, para incorporar eles nesses processos, né? E que é uma questão realmente muito delicada. Ou seja, eles que recrutam pessoas, e essas pessoas validam essas mensagens para diante. E essa é uma grande questão que a gente também tem que pensar. Muitas reflexões, e a gente está chegando até o final do horário do nosso painel. Acho que o tempo voou, porque, enfim, muita troca interessante. Tem vários comentários elogiosos, depois peço até que vocês deem uma olhada, né, comentando não só sobre o livro, mas sobre o trabalho de vocês individualmente. Então, tem muita gente elogiando e parabenizando e agradecendo esse debate. Não sei se alguém tem alguma consideração final a fazer. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Joaquim, pode falar? Sim, eu queria terminar agradecendo a todos os que aqui estiveram, aos colegas, aos outros autores, dos 21 que deram o seu contributo, quer dizer, o sucesso do livro, aquela visão multidisciplinar, no fundo, é o culminar do trabalho de todos, e como vimos aqui por esta, não diria pequena amostra, mas grande amostra, temos aqui muitas visões, muitos campos de discussão, muita ferramenta, temos a teoria, temos a metodologia, temos os casos práticos, ficaram aqui pistas para a reflexão. Penso que este poderá ser e será certamente um caminho que nós vamos mantendo, esta rede dentro das redes, esta rede multidisciplinar que nos tem unido aqui em Portugal, em Espanha e no Brasil. Por isso, obrigado a todos pelas colaborações. Quero agradecer também a oportunidade.
primeiro, de estar no livro também, tem um capítulo escrito em coautoria com a Valéria Macedo e o Marcos Cavalcante. Estava a ver que tinha esquecido. e de mediar esse painel com nomes, assim, referências, né, que eu já lia e alguns que eu convivi e convivo, e é um prazer imenso. E eu queria lembrar a quem está assistindo também que agora, daqui a pouquinho, às 4, a gente tem um outro painel, que é Interações e Relações antes e durante a pandemia, em debate cases de sucesso de redes de inovação no setor público, a Elaine Dias moderando, Rodrigo Narciso da ANAC Conexão RJ, Natália Esper Iris Lab e Joyce Trindade da Rede República. Então, daqui a pouquinho começa esse painel e amanhã a gente continua ainda com o SINS. Então, obrigada a todos e até uma próxima. Obrigado.